Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Mais uma vez juntos aqui nesse local lindo, em uma natureza maravilhosa, para ouvirmos a palavra de Deus, para compreender a vontade de Deus para mim e para você. Sabe, todos nós na vida precisamos fazer escolhas. E as nossas escolhas, elas vão ter consequências para o bem ou para o mal. Isso sempre vai depender das nossas escolhas. Por quê? Porque nós somos seres livres. Deus nos dotou de liberdade de escolha para que nós sejamos responsáveis por tudo que vai acontecer com cada um de nós. Então nós precisamos agora entender o que vamos conversar sobre dois reinos, dois senhores e duas filosofias. De que lado você vai estar? Eu e você só temos uma escolha, ou de um lado ou do outro. Não há possibilidade de viver meio termo. Então nós precisamos a cada dia escolher estar do lado de Deus, tá bom? Nós vamos orar para a gente compreender isso. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, agradecido porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Que bom é poder estar num lugar bonito como esse, ouvir o canto do galo, ouvir a natureza, o barulho da água. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e queremos agora ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém. Quero começar contando para você uma história. Conta-se que, imagine, foi aberto para você e para mim e para todo ser humano a cortina do grande conflito. E aí, quando abriu-se a cortina, nós conseguimos enxergar Deus, Jesus Cristo de um lado e do outro lado o diabo. Só que havia uma divisão entre ambos os lados. Do lado de Jesus, aqui está Jesus, o Espírito Santo, os anjos, Deus. E do lado do diabo está o diabo e os seus demônios, criando todos os empecilhos e dificuldades para que nós não cheguemos à eternidade. E aí, o que acontece é que a gente estava ali em cima do muro, na divisória desses dois reinos, estávamos em cima do muro. E de um lado estava Jesus chamando a mim e você: filho, vem para cá, eu morri por você, eu tenho uma eternidade para você, onde nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ter dificuldade, você vai viver plenamente, porque eu morri por você, venha para o meu lado. E aí, você de cima do muro, agora veio do outro lado o diabo. O diabo ali só fazendo estratégias para o mal, querendo destruir, e muitas vezes nem se importando tanto. E aí, você então chega para o diabo: diabo, você quer que eu vá para o seu lado, mas não está fazendo muita coisa, só está fazendo mal. Do outro lado aqui, Deus está fazendo todo o esforço para eu ir para o lado dele. Por que você está assim? O diabo então deu uma gargalhada e disse: eu não preciso fazer muita coisa, porque se você não escolher ir para o lado deles, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e dos anjos, naturalmente você já vai vir para o meu lado. E aí o diabo ainda disse mais, com outra gargalhada: e quem está em cima do muro já pertence ao meu reino. Você entendeu isso? Não dá para eu e você ficar em cima do muro. Precisamos decidir ir para o lado de Jesus, porque do contrário nós já vamos estar pertencendo ao reino do mal. E nós precisamos compreender isso e escolher hoje, agora, estar do lado de Jesus. E aí nós vamos ler aqui o texto que está em João, capítulo 10, o próprio Jesus falando, capítulo 10 do livro do apóstolo João, grande homem de Deus. Ele diz assim, capítulo 10, o próprio Jesus falando, verso 10, ele diz assim, olha que texto: o ladrão, o diabo, veio somente para roubar e matar e destruir. Aí Jesus, Jesus, vi para que você tenha vida e a tenha em abundância. Aqui está, dois reinos, dois senhores e duas filosofias. O reino do diabo é um reino de roubo, morte e destruição. Essa é a filosofia dele. O reino de Cristo é um reino de vida e vida em abundância. De que lado eu e você vamos escolher?
Essa é a nossa decisão. Não tem meio termo. Se ficarmos em cima do muro, já pertencemos ao diabo. Eu preciso escolher. É a escolha, é a liberdade de escolher. Não, eu quero pertencer ao reino de Cristo, porque esse é o melhor. Jesus deu a sua vida por mim. Ele quer me salvar e, portanto, agora eu escolho estar do lado de Jesus. Faça isso. Tome agora a sua decisão. Essa é uma escolha. Deus não força. Ele espera que eu e você possamos tomar a decisão e entregar a nossa vida a Ele. Provérbios capítulo 23, verso 26, Jesus diz assim, ó, filho meu, Ele chama a todos nós, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus espera que eu e você possamos nos entregar a Ele, tomar a decisão de fazer a sua vontade agora. Mas não pode ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro já é pertencer a outro reino, que é de roubo, de morte, destruição. É isso. Então nós precisamos compreender essa verdade. E aí, qual será o resultado dessas escolhas? Se você escolher estar do lado ou em cima do muro e estar do lado do diabo, o que vai acontecer com você? Vamos ver aqui em Apocalipse? Vamos ver? Para a gente ver qual será o resultado disso de forma real e profunda. Capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, verso 10. Capítulo 20, verso 10. Depois o verso 14 e 15. Capítulo 20, verso 10 diz assim, ó. O diabo, depois que saiu para atacar a cidade dos santos, e diz o texto que desceu fogo do céu, verso 9, vou ler aqui, amarcharam o diabo e todos os que foram do lado dele, os perdidos. Marcharam então a superfície da terra, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, a Nova Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu todos. Aí diz assim, o diabo, verso 10, o sedutor deles foi lançado, ou enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, e também os falsos profetas serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui está, esse é o lado. Esse reino vai ser destruído. É o reino do diabo e do mal, tá? E aí aqueles que não aceitarem Jesus estarão lá. Aí olha o resultado aqui, ó. Ainda o verso 14. Então, a morte, que é o diabo, e o inferno, sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte, a morte da destruição. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, quem não foi escrito no livro da vida com o sangue de Cristo, não estará entre os salvos, porque não aceitou a Jesus. E agora, qual será o resultado daqueles que aceitarem a Jesus? Olha que coisa. Esse é o reino de Jesus, que Ele chama, Ele convida. Venha, filho, porque eu morri por você, eu quero te dar uma eternidade, onde nunca mais você vai ter problema. Olha qual é o resultado de escolhermos a Jesus. Capítulo 21, verso 3 e 4, diz assim, ó. Olha que coisa linda. Então, ouvi grande voz do céu vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa linda, Deus vai estar conosco. Aí, o que Ele vai fazer? Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aí o verso 5. E aquele que está sentado no trono diz, é Jesus que está sentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ó, e disse ainda, tudo está feito, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, de graça darei a fonte da água da vida. Ao vencedor herdará essas coisas, de modo algum, ele vai sofrer o dano da morte, ou da morte, da segunda morte. Então aqui está, você percebeu a diferença dos dois reinos? Deus está estabelecendo, dando a mim e a você a oportunidade de escolher. O reino de Deus é um reino pleno, onde Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Acabou o mal. E Ele diz, olha, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E quem está dizendo isso é aquele que está sentado no trono, o próprio Jesus. Que maravilha, que especial. Então eu e você precisamos escolher isso, porque se nós não escolhermos estar do lado de Jesus, onde Ele vai habitar, nós vamos habitar com Ele aqui na terra, plena, restaurada, perfeita. Aí será vida e vida em abundância, como Jesus prometeu. Agora, qual é o reino do diabo? É roubar, matar e destruir.
é mal por completo. Por quê? Porque o diabo vai ser destruído, ele vai ser jogado no lago de fogo, e aqueles que estiverem do lado dele, escolherem o diabo, naturalmente serão destruídos. Qual será a sua escolha? É agora, é hoje, para que nós possamos então estar do lado do nosso grande Senhor Jesus Cristo, vivendo o seu reino, vivendo os seus princípios, para ter uma vida e uma vida em abundância permanente quando Ele voltar e estabelecer seu reino. Que Deus te abençoe, que juntos possamos escolher estar do lado de Jesus hoje, nesse dia, é o nosso desejo, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a tomarmos a decisão agora do Teu lado, para vivermos essa perspectiva real da eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.